Seja muito bem-vindo a esse vídeo dedicado a médicos que se interessam por endocrinologia. Independente se você é médico e está trilhando um caminho para se tornar especialista em endocrinologia, né? Se você está em uma curva de aquisição de conhecimentos para se submeter à prova de título de especialista, ou se você é médico, já atua na prática clínica e simplesmente quer oferecer um atendimento com mais segurança e eficiência para os seus pacientes com doenças endócrinas, independentemente do contexto em que você trabalha. O fato é que, se você se enquadra em alguma dessas situações que eu mencionei, você está no lugar certo, porque aqui a gente discute os assuntos e temas relevantes, né, para o médico em endocrinologia. E eu quero te convidar para se inscrever no nosso canal do YouTube, se você ainda não está inscrito, porque no nosso canal você vai encontrar inúmeros conteúdos relevantes sobre as doenças endócrinas. O meu nome é Monalisa Azevedo, eu sou endocrinologista e nesse vídeo de hoje o nosso tema é: o paciente queixa de diminuição de libido. E aí, como investigar? E eu também quero te convidar a participar com a gente, mandando seus comentários, suas dúvidas, as suas sugestões. São todos muito bem-vindos para que a gente possa construir, né, conteúdos cada vez mais relevantes para você que se interessa por endocrinologia. Muito bem. Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre pacientes do sexo masculino que chegam, né, para atendimento, para consulta, e aí dizem que, ou se queixam, né, de diminuição da libido. E olha, como é que você tem que traduzir isso, né, do ponto de vista técnico, para uma abordagem endocrinológica? Então, se o paciente chega e fala: olha, doutor, eu estou vindo aqui porque a minha libido está muito ruim. Imediatamente na sua cabeça você já tem que pensar: bom, será que esse paciente tem hipogonadismo? Essa vai ser a sua pergunta, né? A sua pergunta principal. Então, essa é a tradução. Diminuição de libido, você tem que pensar: será que o paciente tem hipogonadismo? E qual que é a definição de hipogonadismo? O que é hipogonadismo? Hipogonadismo seria a deficiência de testosterona ou a deficiência de espermatozoides. Em geral, essas duas coisas caminham juntas, né? Mas o fato é que, se o paciente chega com a queixa de diminuição da libido, já na história, no exame físico, se você tem em mente que você precisa investigar se esse paciente tem ou não tem hipogonadismo. Então, o que vai ser importante, né, para você questionar ali na anamnese? O que você vai precisar olhar no exame físico? Vamos lá. Então, perguntar sobre fertilidade, né? Esse indivíduo tem filhos? Não tem? Enfim, como que é? Perguntar também se existe disfunção erétil relacionada, né? Em relação ao humor, se o paciente tem um humor depressivo, se ele também queixa de diminuição da energia, diminuição da motivação, da autoestima, né? Também questionar sobre diagnóstico de osteoporose, né? Essas situações são situações que estão relacionadas ao hipogonadismo. Então, já na história clínica, respostas positivas, né, a essas perguntas vão corroborar a hipótese de hipogonadismo, né? Em relação ao exame físico, o que você vai precisar analisar, né? Bom, então, no sexo masculino, né, uma deficiência de testosterona, que é o hipogonadismo, pode se apresentar com uma rarefação de pelos, né? Então, é importante verificar a distribuição dos pelos corporais. Em relação ao biotipo, verificar a massa muscular e a adiposidade. Por quê? Porque homens com hipogonadismo,
eles têm a tendência a ter acúmulo de gordura na região abdominal e diminuição da massa muscular, né? Outra característica que é importante você verificar já no exame físico é a presença de ginecomastia, a presença de galactorreia, né? E também no exame físico da genitália, verificar se não existe uma hérnia, uma varicocele, enfim, né, que possa estar relacionada a um possível hipogonadismo. Bom, beleza. E aí você conversou com o paciente, você examinou o paciente, e aí, independentemente de você ter encontrado ou não outros achados que corroborem a possibilidade de hipogonadismo, a gente vai precisar de uma avaliação laboratorial, né? Lembrando que existem várias possibilidades para diminuição da libido, né? E a gente tem a causa emocional, inclusive, como a mais importante, né? O fator comportamental associado a problemas do dia a dia, enfim, isso impacta muito, né, na questão libido. Mas a gente tem o hipogonadismo como uma condição orgânica, patológica, né? Que é uma causa de diminuição da libido. Então, do ponto de vista endócrino, né, a gente vai precisar verificar essa possibilidade. Então, como é que a gente vai fazer? Então, ali na história, no exame físico, você já tem alguns elementos que podem te ajudar, mas independentemente disso, né, então mesmo que o exame físico seja normal, que na anamnese você não tenha encontrado, né, outros fatores, o fato é que se ele está queixando de diminuição da libido, a gente vai precisar descartar do ponto de vista laboratorial a possibilidade de hipogonadismo. E qual que é a melhor forma de fazer isso? A melhor forma é dosando a testosterona. Então, se a definição de hipogonadismo é uma deficiência de testosterona, então, para a gente diagnosticar ou descartar a possibilidade de hipogonadismo, nós vamos precisar dosar a testosterona. E aí a gente entra naquela questão, eu faço testosterona total ou testosterona livre? Bom, o fato é que os métodos de dosagem da testosterona, da testosterona livre, né, o método ideal para se dosar a testosterona livre, ele não é comercialmente disponível. Então, o que acontece? Para a gente ter confiabilidade, né, porque os métodos comerciais para dosagem de testosterona livre, eles são métodos imunométricos. E aí a confiabilidade nos resultados é muito baixa. Então, e no homem, como a produção de testosterona, né, os níveis de testosterona circulantes são em quantidades maiores, é interessante a gente fazer a dosagem da testosterona total. A testosterona total, o resultado, né, da dosagem de testosterona total nos métodos comercialmente disponíveis é bem mais confiável do que o resultado da testosterona livre. Então, o método de escolha para a gente identificar o hipogonadismo é a dosagem da testosterona total. E a gente tem influência de alimentos e do horário do dia na produção de testosterona. Então, a dosagem de testosterona deve ser feita pela manhã em jejum. Quando a gente necessita da dosagem de testosterona livre, né, se por alguma razão a testosterona total não nos dá a confiabilidade necessária, por exemplo, né, um paciente que possa ter alteração de SHBG, enfim, daí o que a gente pode fazer? Ao invés da gente solicitar dosagem de testosterona livre, a gente pede a dosagem de testosterona livre ou biodisponível, que seria calculada, né? Então, como que é feito isso? O laboratório, você vai pedir testosterona livre calculada.
E aí o laboratório vai dosar a testosterona total, vai dosar SHBG, vai dosar a albumina, e aí ele vai jogar em uma fórmula que calcula a testosterona livre. Então, isso é mais interessante do que a gente pedir a dosagem de testosterona livre por métodos diretos, né? Por métodos imunométricos. Então, essa é a primeira grande dica, né? A primeira grande dica. Bom, e aí, beleza. Então, o seu paciente fez a dosagem da testosterona total, e aí ele traz um resultado de testosterona total normal, bem normal. Nesse caso, você iria pensar em outras causas, né, para a diminuição da libido do paciente. Aí você poderia excluir o hipogonadismo. Bom, mas a gente tem outras possibilidades. A gente tem a possibilidade da testosterona total vir o normal baixo, né, que a gente pode chamar, que seria uma testosterona total entre 200 e 400. Nesses casos, vai ser interessante repetir a dosagem da testosterona, e aí, em geral, é interessante dar um intervalo, né, para repetir essa dosagem, então, pelo menos 2 a 3 semanas, e aí repetir a dosagem com o cálculo da testosterona livre, né? Então, seria repetir a testosterona total e também realizar a testosterona livre calculada. Bom, e aí, se o paciente vier com a testosterona total menor do que 264, que é um valor que foi estipulado pela Endocrine Society, que é a Sociedade Americana de Endocrinologia, né? E ficou estipulado que o limite de 264 seria considerado um valor de testosterona total abaixo do normal. Então, se em 2 ocasiões você tem um resultado de testosterona total abaixo de 264, você teria um diagnóstico de hipogonadismo. Se a testosterona total na primeira dosagem vem abaixo de 150, né, vem realmente bem diminuída, é interessante repetir, é sempre importante, olha, dosagem de testosterona, não dá para a gente dar diagnóstico de hipogonadismo sem repetir a dosagem. Então, se você tem um paciente com diminuição da libido, aí você pede a testosterona e ela vem normal, vem uma testosterona de 500, então está excluído o hipogonadismo, você não precisa repetir nada, está tudo bem. Agora, se o paciente vem com a testosterona total abaixo do limite inferior, ou se ele vem com a testosterona total normal baixa, daí é importante você repetir a dosagem. E por quê? Porque a literatura mostra que existe uma variabilidade no resultado da testosterona e muitas vezes o paciente tem uma única dosagem de testosterona baixa, mas quando você repete, né, dando um intervalo de algumas semanas, quando você repete, vem um resultado normal. Então, às vezes, para você não ficar vendo pelo em ovo, né, então vai ser importante você repetir essa dosagem de testosterona. Então, resultado bem normal, você exclui essa possibilidade e encerra essa investigação. Resultado normal baixo ou abaixo do limite inferior, repita a dosagem. E se a testosterona total vier realmente bem abaixo do limite inferior, você pode repetir só a testosterona total. Mas se é um resultado normal baixo, é interessante ter a testosterona livre calculada. Por quê? Porque o paciente pode ter uma SHBG mais alta, né? Isso vai meio que falsear a deficiência de testosterona dele. Então, se você faz a testosterona livre calculada, aí ela vai ser mais fidedigna do status, né,
gonadal do paciente. Bom, muito bem. Então, tudo começou porque você tem um paciente com diminuição da libido, né? E aí você traduziu assim, diminuição da libido, isso pode ser hipogonadismo, será que é? Então, para eu saber disso, eu vou precisar dosar a testosterona como primeiro passo. Beleza, dosei a testosterona, ela veio alterada, eu repeti a dosagem e aí eu confirmei que o meu paciente tem hipogonadismo. Então, ele tem a testosterona baixa em 2 ocasiões, seja a testosterona total ou a testosterona livre calculada. E aí, nesse caso, eu já posso passar para a próxima etapa, né? Então, tudo começou com a suspeita de hipogonadismo, que se confirmou com a dosagem da testosterona, e agora eu preciso saber, será que essa testosterona é baixa por conta de um problema no testículo, que não consegue produzir testosterona adequadamente? Ou será que essa testosterona é baixa por uma falta de estímulo, né? Porque o testículo, ele trabalha estimulado pela hipófise. A hipófise produz FSH e LH, né? Que são as gonadotrofinas. E essas gonadotrofinas vão lá no testículo estimular a produção de testosterona. Então, o fato do paciente ter pouca testosterona pode ser por conta de um defeito no próprio testículo ou pode ser uma alteração hipotálamo-hipofisária, né, levando a menos estímulo e, por consequência, o testículo ele é normal, mas ele não tem estímulo, então ele produz pouca testosterona. Muito bem. E aí, como que a gente faz para distinguir entre essas duas possibilidades? Então, nesse momento, né, o próximo passo, a gente esclarece isso através da dosagem de FSH e LH, que são as gonadotrofinas. E aí, como que a gente vai interpretar? Olha, o paciente tem a testosterona baixa e ele tem o FSH e o LH altos, ou seja, acima do limite superior da referência. Então, isso nos indica o quê? Nos indica que a hipófise manda FSH e LH e o testículo não consegue responder. Ele produz pouca testosterona. Então, se ele produz pouca testosterona, aí você vai ter pouca inibição, né, do eixo. Na verdade, não é especificamente a testosterona que inibe a hipófise, mas os esteroides, né, produzidos pelos testículos são em pequena quantidade, então a gente tem pouca inibição lá na hipófise, aquele mecanismo de retroalimentação negativa fica prejudicado. Então, se o testículo não responde, o que a hipófise faz? Manda mais FSH e LH, mais para ver se esse testículo responde. Como ele não responde, o que a gente observa? A gente observa a testosterona baixa com FSH e LH altos. Por outro lado, se o defeito ele está lá na hipófise, né, por uma produção insuficiente de FSH e LH, os níveis de testosterona estão baixos, porque o testículo não responde, e os níveis de FSH e LH, eles também não são elevados, né? Então, um resultado de FSH e LH baixos, né, os resultados baixos, ou resultados dentro do intervalo normal, são compatíveis com um estímulo inadequado, um estímulo insuficiente. Portanto, o problema está lá na produção de gonadotrofinas. E aí, como que a gente traduz isso do ponto de vista técnico, né? A gente vai chamar isso de hipogonadismo primário quando o problema está no testículo. Então, o FSH e LH são altos, a testosterona baixa, a gente chama isso de hipogonadismo primário. Enquanto que, quando os níveis de
de FSH e LH estão dentro do intervalo normal ou abaixo do limite inferior, com a testosterona baixa, a gente vai chamar isso de hipogonadismo secundário ou hipogonadismo hipogonadotrófico. Então, vamos lá. Daí, se você tem um paciente, então, com hipogonadismo primário, quer dizer, com um problema no próprio testículo, o que pode ser? Olha, a gente tem uma lista de possibilidades, né, de doenças que vão afetar a capacidade do testículo produzir testosterona. E aí, entre elas, a gente tem a síndrome de Klinefelter, né, que é uma anomalia cromossômica, né, que faz com que a atividade a atividade testicular seja prejudicada, né? Os testículos vão sofrendo uma fibrose, né? Pela anomalia cromossômica. A gente tem também diversas doenças que podem acometer os testículos, né? Então, orquite, varicocele, traumatismo, irradiação dos testículos, uso de medicamentos que podem inibir a síntese hormonal dos testículos, como espironolactona, cetoconazol, enfim. Doença autoimune, doença infiltrativa, várias doenças que podem afetar os testículos. Tem também algumas doenças como anemia falciforme, cirrose hepática, insuficiência renal, que são condições também que vão afetar a capacidade de produção hormonal testicular. Beleza. Por outro lado, se o seu paciente tem a testosterona baixa com as gonadotrofinas, LH e FSH, baixas ou dentro do intervalo normal, então isso seria um hipogonadismo secundário ou um hipogonadismo hipogonadotrófico, né? Porque o problema está lá na produção de gonadotrofinas. E aí, o que a gente pode ter, né? Quais são as doenças possíveis? Bom, a gente tem as doenças da região hipotálamo hipofisária, né? Tipo um adenoma hipofisário, um crâniofaringioma, uma doença infiltrativa, granulomatosa, enfim, um traumatismo craniano, né, crânioencefálico, várias doenças que podem, então, impactar em deficiência da produção de FSH e LH. Mas, além disso, a gente também tem o que a gente chama de hipogonadismo hipogonadotrófico funcional. Então, é uma condição em que doenças sistêmicas, né, como, por exemplo, obesidade, síndrome metabólica, o uso de medicamentos como glicocorticoides, esteroides anabolizantes, também outras doenças como a apneia obstrutiva do sono, anorexia nervosa, enfim, são condições que podem levar a um defeito funcional na produção de gonadotrofinas, de FSH e LH. E aí o paciente vai poder apresentar a deficiência de produção de testosterona, sendo que os testículos são normais, né? Então, existe um estímulo para os testículos, que é um estímulo insuficiente. Então, dentro do grupo, né, do hipogonadismo secundário ou hipogonadotrófico, a gente vai ter as disfunções, as doenças hipotálamo-hipofisárias e também as alterações funcionais de condições sistêmicas, né? Dentre elas a síndrome metabólica, que é uma situação em que a gente vê hipogonadismo com uma certa frequência, né? Além do uso de medicamentos, como eu comentei, enfim, e outras situações. Então, com isso, a gente seguiu um caminho, né,
para investigação da diminuição da libido, né? Então, se o paciente chegou com diminuição de libido, a tradução é: será que isso é hipogonadismo? E agora você já sabe como que você investiga o hipogonadismo, né? Qual que é o primeiro passo, né, da dosagem da testosterona, com os detalhes de como fazer isso e como interpretar o resultado. E aí, a partir de um diagnóstico de hipogonadismo, qual que é o próximo passo? Que vai ser a diferenciação entre hipogonadismo primário e secundário, para que você possa, então, pensar num planejamento de tratamento, né? Lembrando que, assim, porque tem gente que pensa, o paciente chegou com diminuição da libido, então eu tenho que dar testosterona para ele. Então, tipo assim, pode até ser que no final das contas, você chegue à conclusão de que esse paciente vai precisar ser tratado com testosterona. No entanto, nem sempre vai ser assim, né? Então, se o paciente tiver a testosterona normal, ele não tem diagnóstico de hipogonadismo, não tem por que você usar testosterona para ele. Por outro lado, se ele tiver realmente um hipogonadismo, pode ser que a reposição de testosterona seja a melhor alternativa. Mas existem outras alternativas também, na dependência do diagnóstico etiológico, né, e da individualização de cada paciente. Então, só para você ter uma ideia, os pacientes que têm hipogonadismo, hipogonadotrófico, relacionado à síndrome metabólica, por exemplo, né, que é esse transtorno funcional na produção das gonadotrofinas, o tratamento com um SERM, né, como com o clomifeno, por exemplo, ele pode ser mais interessante do que uma reposição de testosterona. Só para você ter uma ideia de que seguir todo o caminho da investigação diagnóstica da etiologia, né, para aí você traçar a melhor alternativa de tratamento. Então, seguindo esse caminho, a gente consegue oferecer a melhor alternativa para o nosso paciente dentro de cada contexto. Então, eu dei esse exemplo, né, de que num paciente com hipogonadismo e síndrome metabólica, ele pode ser tratado com testosterona? Pode, mas ele também pode ser tratado com, por exemplo, com clomifeno. Por quê? Porque ali eu sei que o defeito está no estímulo pelas gonadotrofinas. Então, se eu usar um medicamento que vai estimular a produção de gonadotrofinas, eu tenho a oportunidade de ter um resultado mais eficiente para esse paciente. Então, um outro exemplo, né? Às vezes o paciente tem uma questão de fertilidade envolvida, né? Então, nesses casos, a gente pode pensar no uso do HCG, por exemplo, né? Para estimular a produção de espermatozoides. Então, dependendo do contexto, a gente vai ter modalidades de tratamento mais adequadas, ou mais eficientes, ou mais apropriadas para cada paciente. Então, moral da história, é sempre interessante a gente seguir o caminho da investigação para que a gente tenha diagnóstico estabelecido e aí sim a gente planeje o tratamento, ao invés de querer tratar sintoma, né? O paciente está com diminuição da libido, eu vou dar testosterona para ele. Isso significa o quê? Isso significa que você está querendo tratar sintoma. E o interessante é a gente tratar doenças, né? Então, o paciente chega com o sintoma, e aí você investiga, né, as doenças possíveis, até você chegar a um diagnóstico de uma doença, ao diagnóstico etiológico, né, daquela condição, e aí sim, você planeja o tratamento. Assim funciona bem melhor. Então, foi isso. Hoje você viu aqui comigo, né, de uma maneira descomplicada e prática e que faz sentido,
né, como que a gente deve investigar um paciente com diminuição da libido. Se você tem dúvidas, comentários, sugestões, participe com a gente. E eu também te convido a compartilhar esse vídeo, se você gostou, se esse conteúdo foi relevante para você. Compartilhe com outros colegas médicos que também se interessem por endocrinologia. E, por fim, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal no YouTube. Eu sou a doutora Mona Lisa Azevedo, endocrinologista. Um grande abraço e até a próxima!